Leia pergunta sobre o Sr. e a Sra. Brown, e o NPC reage com emoção, passando a contar a ele uma história original que foi modificada. A Testa ouve, mas reage com nojo ao ouvi-la. O NPC menciona que é a missão mais complexa que já ouviu, mas também a mais absurda ao mesmo tempo. No entanto, o Proto argumenta que foram os humanos que venceram a guerra, então não faz sentido. Mas o NPC diz que os humanos venceram por um milagre. Vendo o NPC muito sério, Leia decide investigar aquele boato. Ele tenta obter mais informações, descobrindo que há uma testemunha do paradeiro dos Browns ou do que aconteceu com eles. Porém, o NPC se recusa a contar, a menos que ele compre algo dele. O Proto acaba comprando um novo mosquete para si mesmo barganhando. Em seguida, ele segue para seu novo destino, onde a testemunha está. Mas, para teleportar, ele tem que pagar 80 de prata, o que deixa ele entregue em lágrimas. Quando ele chega lá, ele vê um NPC errante sendo incomodado por algumas crianças. Leia deduz que é uma missão e decide passar por enquanto, até que ele complete a missão de encontrar informações sobre os Browns. O protagonista chega a uma taverna da qual ele teve que fugir, porque absolutamente todos os NPCs olharam para ele com olhos de "eu vamos te matar". Ao sair de lá, Leia continua procurando por um certo Lepanto, que foi a testemunha do que aconteceu com o Sr. Brown. No entanto, parece que ninguém naquela cidade o conhece. Alguém sugere que esse cara poderia ser um marechal da cidade, mesmo sem as duas mãos, mas nega o fato de tê-lo visto. O Proto não tem escolha a não ser procurar esse Lepanto com apenas a pista de que ele participou da guerra humana demoníaca. Além disso, revela-se que ele foi quem propôs que a Sra. Brown trocasse os humanos para lutar ao lado dos demônios. Porém, Leia percebe que com informações tão vagas não conseguirá convencer Brown e acabará perdendo tudo o que conquistou no primeiro dia. Mas Leia apenas começou. Vendo e ouvindo que ninguém naquela vila parece saber de Lepanto, não consegue evitar sentir uma grande frustração. Ele acreditava que seria fácil descobrir seu paradeiro. Encorajando-se a continuar sua busca, Leia é surpreendido pelo NPC que ele viu quando chegou na cidade. O protagonista pergunta quem é o cara, e é um louco que o convida para brincar de guerra. No entanto, algo chama a atenção do Proto. Ele não consegue sentir quando o cara se aproxima dele. Por isso, assume que é Lepanto. Ele pergunta o que aconteceu com seu braço esquerdo, e o louco chama seu escudeiro para passar seu almoço, confirmando que é Lepanto. Leia fica emocionado por poder dar veracidade ao boato que ouviu. Leia ia perguntar sobre os 3 escudeiros quando, de repente, Lepanto corre para brincar de guerra. O protagonista não tem escolha a não ser segui-lo, mesmo que o maluco Lepanto seja muito rápido. Ele reconhece que é um veterano de guerra e que não é um homem simples. O protagonista não tem mais nada a não ser exclamar os nomes de Mr. Brown e Mrs. Elizabeth, chamando a atenção de Lepanto. Ao parar, Lepanto se vira para Leia e o avisa para correr, pois Brown vai atirar nele. Leia fica assustado, pois não sabe o que ele quer dizer. Lepanto foge, mas começa a chorar. Leia descobre que ele sofre de estresse pós-traumático e desiste de questioná-lo. Então, decide procurar mais informações. Leia chama a atenção de Lepanto cozinhando alguns carnitas assados, um plano que dá certo. Os dois se sentam para comer, e quando Leia quer falar com ele, o louco diz que eles ainda estão na guerra e que devem conversar depois de comer. Lepanto quer ir para a guerra, mas Leia menciona que eles devem pedir ajuda a Brown e Elizabeth. No entanto, Lepanto diz que não vai voltar e declara-se inimigo dos humanos. Ele denunciou a traição e foi punido em lugar deles. Leia assume que vai conseguir mais informações dele, mas o louco começa a pular e correr em direção ao campo de batalha. Leia aceita acompanhar e segue para a batalha. Ao chegar no local onde ocorreu a guerra, Leia percebe que é um campo cheio de monstros. Mas ele se assusta ao ver que não verificou o nível dos monstros e que não deve enfrentá-los e desperdiçar as balas que lhe restam. No entanto, Leia enlouquece e avança contra os monstros, enquanto o protagonista fica confuso. Teve que detê-lo e dizer-lhe que os desarmados foram deixados para trás.
Então ele ataca os monstros e consegue eliminá-los todos. Então Lepanto o parabeniza por quão bom ele é e diz que ele se tornará um grande mosqueteiro como ele. Ainda estava falando, Leia teve que mandá-lo para o silêncio e se propõe a cercar o campo para ir direto para o fragmento do Demon King. Lepanto segue a ideia e Leia segue o jogo, mas de repente o protagonista é parado por um encontro com seu amigo BME, que estava caçando. Mas parece estranho porque essa área é perigosa se você não tomar cuidado. Lepanto fica animado ao ver um lagarto de Lizard, mas Leia está confuso porque o BME Academia está em um lugar completamente oposto a esse lugar, além de estar sozinho. Então ele não entende o que está acontecendo. Leia especula que ele deve ter subido muitos níveis para estar caçando sozinho, ao que BME afirma isso. E BME de repente afirma isso, além de reconhecer o equipamento que o protagonista carrega, o que surpreende porque seu primo teve dificuldade em identificá-lo. Leia e BME falam, mas o protagonista assume que BME esconde algo. Mas no final da conversa, BME decide se juntar à busca pelo Proto, o que excita Lepanto. Leia teve que explicar que ele é um pouco ruim da cabeça, mas nisso aparecem mais monstros. Então BME resolve mostrar suas habilidades, facilitando a caça de monstros, o que surpreendeu o protagonista, pois custou a ele matar aqueles monstros. Então BME propõe descansar até que suas habilidades esfriem, mas ele permanece alerta, o que chama a atenção do Proto porque não há chance dos monstros reaparecerem, já que ele subiu para o nível 33 naquela caçada. Ele assume que não é uma área para baixo nível, então ele pergunta a BME qual é o nível dele, e BME diz a ele que é nível 51. De repente, Lepanto começa a correr e parece começar a recuperar a lucidez, mas BME informa ao protagonista que eles estão entrando em uma área do morto-vivo. Lepanto, depois de correr, prostra-se e começa a vagar em sua memória e parece voltar, mas nesse momento os zumbis aparecem. Leia e BME tiveram que cortar suas pernas para derrotá-los, e quando tudo parecia ter normalizado, os membros da Guilda do Sol Nascente aparecem, aparentemente perseguindo BME. BME avisa os protagonistas para fugirem, mas porque Lepanto está em choque, ele não poderá fugir, além de ter uma conta com essa guilda, algo que surpreende Leia. BME começa e Leia prepara os do Sol Nascente. Os membros da guilda ameaçam BME, exigindo que ele entregue tudo vivo ou morto, mas Leia dá um tiro na cabeça do líder daquele grupo, o que surpreende os jogadores que não tinham visto uma arma de fogo no jogo. Enquanto eu preparo ataques venenosos, os jogadores do Rising Sun respondem aos ataques de BME, sendo mais rápidos. De acordo com BME, Leia faz o que pode, mas não poderá segurá-los por muito tempo. E enquanto recarrega, ele é atacado por um jogador. Então Leia teve que realizar um ataque de baioneta lutando contra o jogador da guilda, enquanto outro jogador ataca Lepanto e parece tê-lo acertado diretamente, o que frustra Leia, que pensa que acabou de perder a missão. Mas do pó, Lepanto aparece perguntando quem eles estão. Tendo recuperado sua sanidade, pergunta ao Proto se eles são seus inimigos. Leia, nem baixinho nem preguiçoso, afirma que sim, e ele ataca e sem nenhuma dificuldade elimina um dos jogadores inimigos. Os outros jogadores atacam contra ele, mas Lepanto diz a eles que os demônios iriam rir da sua lentidão com o Griatis. E com a mão nua, ele consegue se livrar de todos os inimigos de BME e Leia, concluindo chamando-os de lentos. Leia e BME ficam surpresos, e BME diz ao Proto que ele quer um NPC como ele. Lepanto se curva ao Proto e agradece por tê-lo ajudado, pois graças a isso ele não se perdeu em sua loucura e morreu por causa disso. Ele então reaparece à investida de Lepanto, mas a espada é de luz, o que espanta o protagonista. E foi assim que Leia completou a missão e subiu de nível. Então Lepanto fala para o protagonista que suas memórias foram manipuladas para que ele não espalhasse nada sobre os Browns, e revela que o culpado era o mágico Ronsek, mágico do Conselho Militar do Terceiro Corpo. BME o reconhece como o atual inimigo do reino de Fibial. Ele também diz a ele que os registros do que aconteceu com eles estão nos arquivos reais. Então Leia se preocupa porque não tem como entrar no palácio.
Lepanto pede desculpas a Leia por não poder acompanhá-lo, pois se aquele ato de Roth descobrir que ele ainda está vivo, ele certamente o matará. Então ele lhe entrega uma moeda de ouro para a testa. Depois disso, eles se despedem, e enquanto Bimi e Leia se despedem, o protagonista fica entristecido, pois queria subir de nível com o Proto. Mas com um sorriso, pede a ele para subir de nível rapidamente. Então Leia pergunta a ele o motivo de ajudá-lo tanto, dando-lhe tanta informação. Qual é a coisa mais valiosa naquele jogo? Então BME confessa que espera que um dia ele seja recompensado por sua ajuda. Vai voltar? Então os dois se despedem e Leia chega, preocupada em falar a verdade para a Sobrancelha. Parece que quando ele disse a ele, Sobrancelha reagiu atirando no protagonista, pois suspeitava que a testa rotulasse Leia de traidora por contar a ele que ele mentiu. Enquanto Leia desvia procurando balas, dizendo a ele que ele tem um teste, então Sobrancelha para e diz a ele que ele espera que seja muito convincente. Mas Leia admira o tempo de recarga de 3 segundos de Sobrancelha. Então Leia mostra a ele a moeda que Lepanto tinha dado a ele, e Sobrancelha reconhece o emblema de Lepanto, surpreso que ele ainda estava vivo. Leia pede que ele explique o que é, então Sobrancelha lhe diz que é um rastreador de moedas usado para evitar o fogo amigo durante a guerra, e que também permitiu saber se as operações foram realizadas. Sobrancelha reconhece o mana de D. Reckless Lepanto. Então Sobrancelha retorna à conversa principal, perguntando sobre tudo o que descobriram e como todas as testemunhas do Sr. Brown e da Sra. Elizabeth enfeitiçaram sua memória. Leia confirma que foi isso que ele descobriu. Sobrancelha parece confuso porque Rosega havia dito algo a ele, mas com muita energia ele pergunta a Leia se ele terá tempo à noite, o que confunde o protagonista. Mas o que pode ser ainda mais confuso é que Sobrancelha o convida para um passeio, então a missão muda e agora eles vão se infiltrar no Palácio Real para chegar aos arquivos reais. Mas tem uma alta taxa de sair da dívida, o que começa a frustrar e preocupar o Proto, pois se falhar, perderá praticamente toda a familiaridade com os NPCs do reino. Mas naquele momento, Sobrancelha, com uma presença chata, diz que quer colocar sua entrega desses registros para confirmá-lo por suas próprias mãos. O protagonista pergunta por que ele não vai sozinho, já que seria mais fácil, para o qual Sobrancelha diz a ele que Hatzig escondeu a informação para que ele intua que ninguém no reino quer que ele descubra. Então ele não pode entrar como se nada tivesse acontecido com os arquivos reais. Então ele diz a ele que só pode confiar essa missão a alguém em quem ele confia, e o único que ele tem é ele. Então Leia aceita, dizendo que tentará no dia seguinte. Sobrancelha e o protagonista entrarão no Palácio Real com a desculpa de que tem negócios com o corpo mágico. Uma vez dentro, Leia revisa os passos da operação e Sobrancelha diz a ele para cuidar das armadilhas do castelo e que, às 21 horas, eles devem deixar o castelo. Então Sobrancelha ativa uma pérola gigante, e Leia se esconde, e Sobrancelha se reúne com Clark, o redator principal. Ambos conversam sobre o tempo em que não se viam, então Sobrancelha pergunta se ele é estranho à sua presença lá. Clark diz que sim, porque alguém de sua posição deveria visitar o mestre das noites sagradas diante dele, e diz a ela que esperava ter escondido alguém atrás de um rosto. Mas Leia se move e passa despercebido, entra nos arquivos e mentaliza para encontrar os registros em 2 horas. Mas depois de descer, Leia chega a uma livraria que parece estar vagando no espaço. Então Leia começa aquela busca que parece impossível, chegando a uma estante dourada, onde encontra os registros do mapa continental com tudo e luxo de detalhes. Além disso, descobre que existe um segundo computador, obtendo a missão de retornar com Vernon, do novo com. Isso surpreende o protagonista, que achava que Ferna era um jogador, e não entendia como uma missão poderia envolver um jogador em particular. Então Leia assume que a missão real será obtida assim que Fernon aceitar como membro da frota, além de ser uma missão que só se consegue lá. Então ele aceita, alegando que não tem motivo para recusar. Leia estava na biblioteca real lendo uma carta que um homem misterioso que tinha ido explorar um novo continente enviou ao rei. Na carta, o homem pediu ao rei para anunciar a existência de outro continente, mas parece que o rei ignorou o pedido.
Depois de pesquisar, encontramos as crônicas do demônio da guerra humano, interessado em tudo o que foi capturado no livro. Ele procurou até encontrar o relatório de Lepanto sobre a traição dos Browns. Tão prontos para registrar as informações quando os bibliotecários entram, e um deles afirma que o alertaram que tinham um intruso. Além de revisar tudo detalhadamente, verificaram e perceberam que alguns livros estavam em lugares que não pertenciam. E nesse momento, a porta toca, então eles foram alertados e obviamente deram o alarme daquela terrível situação. O líder corre com toda a sua alma para evitar ser descoberto, chegando do lado de fora da biblioteca, esperando que tudo ficasse mais calmo. O que ele não esperava é que os guardas já estivessem procurando por ele. É claro que eles não sabiam exatamente o que ele era, porém ele se esconde e resolve pegar um jeito mais simples. Maneira de escapar deles, que é pular as paredes. Mas, enquanto corre, Leia bate em um velho conhecido, o Holly Knight Snyder. Então, ambos começam a falar sobre o fato de o protagonista ser digno de ser convidado para o castelo. Enquanto eles conversam, o chefe da biblioteca chega e lança a acusação de que Leia é quem invadiu os arquivos reais. Então, ele toma a decisão de agir confuso sobre a situação. No entanto, Snyder testemunha que isso não pode ser, alegando que eles não têm provas para prendê-lo, além de ser um colaborador do próprio Snyder, que recentemente matou um chefe. Após a defesa do signatário Leia, movida por suas palavras, os bibliotecários, exceto as palavras de Snyder, ameaçam culpá-lo se descobrirem que Leia estava envolvido. Eles continuam conversando quando Bro chega e saem juntos, com Leia agradecendo-a. Lateralmente, ela responde que conseguiu a informação. Os dois chegam ao quartel dos mosqueteiros, e Leia mostra a ele o relatório que ele havia copiado, que ditava e detalhava os movimentos que a Sra. Elizabeth e Mr. Brown fizeram no dia da traição, e como feriram muitos soldados que tentaram capturá-los. A última coisa que eles disseram foi um aviso de Hatsik, o que confunde Leia, pois ela pensava que Hatsik era ruim e queria esconder aquela informação. Mas parece que o cara está escondendo algo. Sobrancelha fica chocado até ver que um dos relatórios expressava que Elizabeth estava grávida. Então, Sobrancelha explode em perguntas, questionando por que eles não disseram nada a ele, se eles eram um time ou melhor, uma família. Mas ele fica aliviado ao saber que seus dois melhores amigos estão vivos, algo que inicialmente deixa Leia confusa. Então, ele expressa que, embora tenha lido sobre sua traição, ele ri e questiona, chamando a si mesmo de diretor Mia. Leia responde que eles devem ter tido algum motivo, senão eles não avisariam sobre Hatsik. Sobrancelha agradece e diz a ele que ele é o único em quem ele confia. No entanto, ele dá a Leia a missão de deixá-lo sozinho por 3 dias, porque ele quer organizar suas ideias e se acalmar de tudo o que aconteceu. Isso deixa o protagonista um pouco preocupado sem Sobrancelha, mas ele está magoado depois de arriscar tanto a pele e não ter sido capaz de ganhar nada, nem mesmo a confiança de navegação. Mas então ele ouve que há algum tipo de leilão acontecendo nas proximidades, mas na verdade são pessoas envolvidas em algum tipo de comércio ilegal. Então, Leia lembra que deve vender a lança do chefe que ele matou e como quer aproveitar e ver quanto a arma vale. Ele fica surpreso ao ver que são mais de 60 moedas de ouro, o que, em termos de dinheiro real, é superior a 6.000 dólares americanos. Então, ele começa a rir loucamente. No mundo real, a mãe do protagonista estava trabalhando quando o filho a liga pedindo o número da conta bancária. E, para sua surpresa, seu filho depositou 10 mil. Isso provoca empolgação em Leia, pois ela está vendo os resultados de seu esforço. Então, ela decide voltar e resolver o problema de uma missão do cozinheiro gigante, o primo do protagonista. O primo se vê tendo pesadelos com a morte horrível que sofreu nas mãos do Berserker. Então, ele acorda aterrorizado e com medo de entrar no jogo novamente. Quando recebe uma ligação de Leia, que o convida para jantar, ele aceita e pensando que está sendo oferecida carne, ele assume que ganhou algum dinheiro no jogo. Isso o motiva a voltar ao jogo. Leia sabe que não tem tempo a perder, então vai até a casa da irmã do cozinheiro gigante, batendo na porta tarde da noite. A menina abre a porta para ele e o deixa entrar.
Quando eles se sentam para conversar, ele menciona o nome de The Lunchbox, e ela se interessa pelo assunto. Ela expressa que sua irmã lhe enviou uma carta na qual ela rótula o cara como alguém de confiança, mas ela tem dúvidas, como aquela missão que ninguém cumpriu. Leia pergunta se é difícil abrir um restaurante na capital. Então, ela passa a dizer a ele que esse objeto é algo valioso para muitas pessoas, por todos os benefícios, e que muitos lutariam por isso. Mas atualmente só tem um. Então, ela começa a levá-lo a entender o que aconteceria se um objeto tão grande começasse a ser distribuído em uma cidade onde há jogadores que matariam por uma daquelas marmitas. Leia entende a situação e sai correndo, desligando do jogo. Ao sair, ele é abraçado por sua mãe e pergunta se ele está em um mau negócio. Mas ele, junto com seu primo, tentarão explicar. Mas assim que terminarem o jantar, Leia confessa ao primo que vai completar a missão de Lunchbox, deixando o primo do Proto surpreendido. Seu primo sacode, perguntando por que ele quer fazer isso se ele poderia ganhar milhões se vendesse o dito objeto. Objeto? A isso, ele responde que o plano da irmã é abrir uma guilda de informações tão chocante quanto o CUS. Então ele pergunta a seu primo se algo assim pode acontecer em seu jogo. Então, seu primo, surpreso, diz que é provável e que seria de grande utilidade, pois ele entrou em uma guilda de informações que cobra milhões por uma informação. Embora ele aceite isso, eles dão boas informações, embora seja um NPC estabelecido pelo próprio sistema. Isso último surpreendeu Leia. Nisso, o primo pergunta a ele qual seria a recompensa, e Leia responde que fazer parte da abertura. Isso leva o primo a considerar isso uma armadilha, porque se ele tivesse acesso às informações da guilda, todos iriam querer completar a missão. Além disso, é raro ser um item negociável, o que o torna estranho. Então, Leia aceita o quão raro isso está e desconfia que tal missão trará uma repercussão no sistema de jogo como um todo. Leia então entra no jogo e conhece a irmã do cozinheiro gigante, pede desculpas por enganá-la e revela a ela que foi ele quem deveria completar a missão de Lunchbox. Começa a se apresentar, mas ela diz que já sabia, o que surpreende Leia. Além disso, ela pergunta se ele quer informações, algo que surpreende Leia ainda mais. Ela conta a ele, através de muitas hipóteses, uma conclusão muito precisa e manifesta a ele que sua irmã planejou que ninguém completaria a missão até saber o verdadeiro valor de completá-lo ou ser alguém muito tolo. Mas ela também revela a ele que aquele que tenta entregar a missão deve morrer. Então, um grupo de homens entra na casa dela e começa a atacar Leia, mas ele estava preparado. No entanto, quando foi encurralado, ele ameaçou a irmã do cozinheiro gigante e disse a ela que a Noite Santa deveria estar a caminho. Mas ela menciona que não levou em conta que eles já podem estar prontos para atacá-los. Então, ela desfaz os homens e diz a ele que foi um teste, mas Leia quer usar aquela situação para sua vantagem e exclama para ele não se mover e diz a ele que sentiu a ameaça real. Então, ela exige uma compensação e começa a rir, porque Leia fez o movimento esperado, concorda em fazer um acordo com ele e diz a ele que lhe dará a informação de que alguém de sua espécie será mais útil para ele 2 dias depois. Disso, Leia estava coletando algumas ervas medicinais e recebendo algumas conquistas por ter matado 500 ilhas Goblin. Um ponto que a mulher havia revelado a ele. Então, agora ele vai falar com Nobral, mas quando chega, Nobral não olha para ele com uma cara calma e pergunta se ele tem treinado, porque pode dizer que ele é mais forte, algo que choca Leia. Leia então confessa a ele que ele tem sobrancelhas, então diz a ele que chegou a hora de promovê-lo como membro da nova geração dos 3 mosqueteiros. Isso leva Leia a se perguntar se tudo o que aconteceu são as missões para levá-lo a esse ponto, além de estar cheio de dúvidas. Mas ele entende que poderá responder mais tarde. Então, Leia aceita a missão de ir caçar um golem a fim de passar na missão. Então ele vai até o local onde os Galmos costumam desovar, entusiasmado, porque supõe que só os 3 novos mosqueteiros poderiam receber tal honra. Ele agradece a sua mãe e vê um grupo caçando. Então ele continua seu caminho até que um desova com a prática que ele fez. Ele se prepara e atira na cabeça, embora o golem tenha permanecido vivo. Então ele se repreende por se superestimar ao acreditar que poderia matar qualquer monstro com um tiro,
o que o leva a fugir enquanto ele recarrega e atira, mas o golem começa a esmagá-lo. No entanto, Leia atira nele novamente, quebrando sua cabeça. Léo estava saindo confiante quando o golem se levanta novamente, desferindo um golpe que quase consegue acertá-lo em cheio, mas ele felizmente consegue se esquivar. Mas sem dar mais tempo para outra jogada, Leia atira no golem novamente, descobrindo seu núcleo. Então ele fica animado e recarrega rapidamente, mas quando ele tenta atirar, o golem já havia se regenerado, o que gera frustração em Leia. Apesar de seus esforços, ele não tem escolha a não ser fugir com metade de sua vida. Então ele começa a analisar a situação e sabe que precisa de mais algumas informações. Mas enquanto caminha, vê o grupo que estava caçando antes. Eles conseguiram expor o centro do gol e finalizá-lo com um golpe direto. Ele se aproxima deles para perguntar sobre o monstro, e eles revelam que, quando ele descobrir sua bola, só terá que acertá-la e ele a derrubará. Isso faz o cara zombar de como ele é novato, então ele o avisa para sair antes que ele seja morto. Então, ele pergunta sobre o golem de bronze, e ele menciona que quando eles aparecem, eles fazem isso uma vez por dia, e absolutamente todo mundo vai para ele, mas em que o golem responda. Então, os dois vão cada um para o seu lugar, mas quando o cara do outro grupo sai, ele considera uma morte absurda que o protagonista está caçando um golem sozinho. Mas enquanto ele atravessava uma montanha bastante estreita passagem, pensando em como lidar com o problema da regeneração do golem, quando um corpo cai do céu e do topo da montanha, eles exclamam que o latão apareceu. O golem começa a rugir, dando a ele vários bufos, deixando o protagonista chocado. E nos céus, é lançado um sinalizador que alerta todos os jogadores sobre o aparecimento do golem, para que os jogadores juntos vão para o ataque. Deduzimos que, em apenas 5 minutos, todos os outros jogadores se encontrarão, mas em que um dos atacantes dispara uma arma elétrica, embora tenha sido avisado para não o fazer. Essa descarga causa uma explosão tremenda que liquida os outros jogadores. Então, Leia enlouquece porque ela deve matar uma daquelas coisas ela mesma. Alguns dias depois, um jogador novato está procurando equipamento para caçar golems, e ele percebe o protagonista no meio da caçada. Então, ele se prepara para persegui-lo e roubar seus itens, quando ele morre. Mas chegando nos campos dos golems, Leia dá um tiro e exclama que seu plano funcionou. Dias depois, Leia está se preparando para o aparecimento do golem de latão. Ele pergunta se todos eles caem em plantas carnívoras, e em que o golem desova e começa a rugir. Então, os jogadores ficam apavorados porque não conseguem pegá-lo, mas Leia toma uma poção que inibe os efeitos do debuff, usando sua habilidade de mãos precisas, atira. Mas a bala não faz nenhum efeito. Antes disso, ele lança uma bomba que expõe os núcleos de gaivotas normais, aproveitando para atirar e eliminá-los. Mas o golem de latão não havia recebido nenhum dano e passou a atacar o protagonista. À noite, Leia havia eliminado vários golems, e já cansado, está apenas na frente do latão, recusando-se a aceitar a morte, e se prepara para lhe dar um último golpe, porque os outros jogadores chegarão em breve. Leia está convencido de que com um chute certeiro, ele pode destruir o golem, mas começa a carregar um de seus ataques, fazendo com que ele tenha que se distanciar. O golem lança novamente um segundo golpe contra o chão, criando uma onda de choque que envia Leia voando, nocauteando-o brevemente, mas ele consegue acordar quando o golem ainda estava a uma distância considerável. Imediatamente percebe que o núcleo do golem foi descoberto. O golem tenta desferir um último golpe, mas Leia usa uma barreira feita com monod que bloqueia o golpe, e com seu mosquete gasto, atira de forma que destrua o núcleo do golem ao longe. O jogador novato que estava perseguindo o protagonista para roubar seus itens estava gravando a luta, sendo surpreendido. Então, ele decide usar o vídeo para lucrar. Leia volta para a cidade, e enquanto os jogadores montam grupos, ele não consegue conter a empolgação e surpresa. Então, ele começa a rir e gritar como um louco, fazendo os outros acreditarem nessa premissa, e em sua mente, ele começa a jogar flores de sua incrível estratégia e sua conquista.
Ele quer levar sua arma para a oficina do ferreiro para consertar seu mosquete e sair do jogo, mas antes de revisar as conquistas obtidas recentemente e ficar mais animado, ele fica sabendo que apenas 2 jogadores antes dele conseguiram passar sozinhos. Ele especula que eles haviam realizado uma estratégia parecida com a dele, algo como criar uma bomba. Deixando isso de lado, ele abre as vantagens do personagem, surpreso com a quantidade de pontos que ele poderia adicionar às suas habilidades. Agradecendo, ele nota que não há missões de navegação, mas ele está ciente de que não pode gastar todos os pontos em destreza, embora tenha sido útil. Então, com base no fato de que ele agora tem uma habilidade que lhe permite criar objetos, ele adiciona a inteligência, e sua nova habilidade permite que ele nomeie objetos. Depois de tentar nomear a bomba e perceber que ela só é gerada aleatoriamente, ele fica chateado e sai do jogo. E à noite, ele vai dormir enquanto o vídeo dele vira tendência. Após cerca de 12 horas de merecido sono, Leia acorda meio morto e vai até a geladeira, para perceber que sua mãe gastou muito do que ela deu a ela, de remédio para ele. Então, ele decide ganhar mais dinheiro vendendo um escudo que ganhou matando o latão. E então, ele começa a comer. Enquanto pesquisa antes de entrar no jogo e verifica se o ranking mundial ou nacional permanece o mesmo, para perceber que alguém postou um vídeo dele lutando contra o Golem. Então ele fica chateado porque o enviaram sem a sua permissão e ele não pode reivindicar, pois descobririam quem ele é ao entrar no jogo. Seus contatos primos expressam grande admiração pelo feito que ele havia alcançado. Leia fanfarrona na frente deles. Então, Leia pergunta se ele precisa de um novo escudo, ele dá as estatísticas dele, mas seu primo pensa a respeito e vê que seu escudo atual é superior. Então, Leia reage agressivamente, perguntando como é possível que ele tenha um escudo que vale mais de 180 ouros. E então fica chocado ao ver que seu primo não era tão burro. Depois que os dois se despedem, ele lembra do que ele e sua mãe fizeram por ele. Então, ele promete devolver tudo e multiplicar. Leia coloca o escudo em um leilão e ganha 188 moedas de ouro. Com esse dinheiro, ele adquire outros itens. Enquanto caminhava em um galho, rasga sua capa de urso, pois estava gasta na batalha contra a gaivota solene. Clama por todo o dinheiro que ela quiser gastar em equipamentos. Leia consegue uma nova equipe emprestada de seu primo e vai falar com Sobrancelha. Quando o protótipo chega, relata ter cumprido a missão, e Sobrancelha reconhece que se sente mais forte e o parabeniza. Em seguida, passa a explicar que essa tarefa estava preparando-o para a próxima missão, em que ele deve obter 5 penas de um papaléguas, algo que ataca Leia. Então, ele pergunta se o papaléguas é um chefe, assim como a águia gigante no início do jogo. Sobrancelha menciona que, embora ambos sejam pássaros, eles não podem ser comparados um ao outro, palavras que assustam Leia, mas ele se acalma ao ver que não tem condições de fracassar, assumindo que essa não será a missão inteira. Mas dentro da missão, havia uma missão paralela que foi concedida pela senhora Elizabeth. Sobrancelha explica que faria de seu sucessor alguém que lhe desse um papaléguas em um intervalo de 444 metros. Leia fica um pouco assustada e pergunta se deve fazer a missão logo, mas Bro responde que não é necessário. Ele menciona que se ela completar a tarefa, receberá o mosquete de Elizabeth. Então, ele pergunta sobre os outros 2 mosquetes, e Sobrancelha informa que os outros 2 já têm novos donos. Entendemos, então, por que sua formação tem algo de específico, pois procuram transmitir as qualidades dos antigos mosqueteiros aos novos. Geração. Bro pergunta se ele já aceita a missão, e Leia sai, recusando-se a aceitar, e vai para o habitat do Roadrunner, encontrando um e passa a usar sua nova habilidade, que funciona como um polvo. Quando ele pensa que tem um pássaro na mira para atirar, ele sai correndo a uma velocidade exorbitante. À noite, continua atrás do pássaro, mas não consegue obter uma única pena, o que o estressa. Mas, naquele momento, ele consegue deduzir que o pássaro tem um padrão ao fugir. À noite, em seu cavalo,
consegue ouvir o tiro e se pergunta se ele é um mosqueteiro. Enquanto Leia obtém a primeira pena e depois elimina outra, ele deduz que o que ele deve fazer é ser paciente e não um caçador. Enquanto espera, um cara do The Rising Sun vem por trás deles e exige que ela devolva seu anel, surpreendendo a protagonista. Leia não esperava vê-los novamente e assume que eles não estão em um nível superior ao dela. Então, ela levanta o mosquete e se prepara para o confronto. O cara ameaça o protagonista para mandá-lo jogar seus objetos, e eles usam um pergaminho que impossibilita que ele se teletransporte para fora. Dali, mencionam que vão levar seu escudo. Os homens do Sol Nascente se preparam para o combate. Leia chama seu primo para vir apoiá-lo, então ele deve arranjar tempo para que Leia o distraia, alegando que ela devolverá seu anel. Mas quando o cara exige uma compensação, Leia atira em um dos rivalmen e salva seu chefe, desviando a bala. Assim começa a batalha, e o protagonista é forçado a usar uma bomba para eliminar alguns atacantes corpo a corpo. Enquanto o tiro de longa distância causa uma explosão que deixa todos confusos, ele se prepara para atirar em um atacante corpo a corpo. Envia uma descarga de energia que pega Leia de surpresa. Ela bloqueia com uma barreira. O chefe daquele grupo parabeniza seu homem, quando Leia joga outra bomba neles, que elimina mais jogadores e deixa o espadachim e o chefe sob. A situação preocupa Lee, pois ele tem pouco tempo para se livrar deles antes que a hora da barreira desapareça. Ele implora para que o primo chegue logo, mas já está anoitecendo e Leia pede para ele ir embora. No entanto, todos pedem que ele saia, mas o Sol Nascente o ataca e Leia se joga na frente para salvá-lo de ser ferido no processo. O espadachim aproveita o fato de que Lee saiu de sua barreira e ataca, mas a cavaleira desfaz o ataque impactando a todos. Após revelar que ela era uma garota que não gosta de atacar os outros, mas não vai perdoá-los, um dos membros do Sol Nascente ataca-os com seu escudo. Mas a garota rompe seu bloqueio e consegue dar-lhe uma punhalada que o elimina de forma dolorosa. Isso assusta os outros jogadores, especialmente o espadachim, que não entende o que acabou de acontecer. Enquanto a garota dá a Leia uma poção para beber e curar sua ferida, ele agradece e expressa gratidão por sua ação impressionante de restaurar rapidamente seu HP. A garota se prepara para ir embora, mas antes Leia agradece e pergunta seu nome. Porém, o momento é interrompido por sua prima chata, que corre furiosamente para atacar a garota, acreditando que ela é uma das do Sol Nascente. Embora Leia tente explicar que ela o salvou, o primo lança seu ataque. A garota, com muita superioridade, elegância e epicidade, desvia de seu ataque e consegue feri-lo de forma impressionante. Ela pede para falar naquele momento. Kaija reconhece e pergunta a Leia o que fazer com ela, que é a sexta colocada no ranking mundial e a primeira no ranking feminino, apresentando-a como Shinora. Lia reconhece como a esgrimista campeã em seu país e começa a analisar sua qualidade e equipamentos. Ele observa que ela se parece com Lepanto. Então, Kaija pergunta se eles se conhecem há muito tempo e por que ele não falou dela. Ela responde que estava apenas de passagem e que ele a salvou do Sol Nascente, e em gratidão ela liberou um pouco de poder. Em seguida, ela pergunta o nome do Prota e ele e Kaija se apresentam. No entanto, Kaija percebe que ela usa uma espada diferente. Então, ela diz a eles que está procurando vestígios de uma espada mágica, pois ela a relaciona com a arma de Lepanto. Nara exclama que é a espada e pergunta animadamente se ela sabe onde encontrá-la. Porém, ela pede desculpas por não ter a informação com detalhes, além de ter apenas ouvido falar sobre isso. Ela agradece e se despede, mas envia uma mensagem privada para o Prota perguntando se pode adicioná-lo como amigo secretamente. Uma vez sozinhos, Kaija zomba dele pela reação de Nara, bem como por nunca ter uma namorada. Enquanto conversam, Kaija menciona que ela é a primeira jogadora a receber o título de Noite Santa. Isso surpreende Leia, e ele fica desanimado, acreditando que não está entre suas possibilidades voltar para o tema do Sol Nascente. Ele acredita que eles o encontraram por causa do dinheiro. Kaija o aconselha a se esconder até que esteja no nível 100, mas ele responde que vai fazer eles pagarem pelos tormentos.
No entanto, o problema é que essa guilda é gigantesca, então ele deve encontrar uma maneira de se livrar deles. Mas como? Ele chega sem sobrancelha e presenteia o prota com as penas do Roadrunner. Lee fica surpreso com a rapidez com que ele fez isso, mas questiona que é difícil para ele quando não conhece as informações do seu alvo. Então, ele recebe uma nova missão na qual deve atuar como um atirador habilidoso, pois seu alvo será um humano. A missão consiste em eliminar um bando de procurados, mas sua aparência exata é desconhecida, o que tornará mais difícil. Então ele pergunta se matar o líder poderia gerar uma nova ameaça ou não. Resumindo, Sem Sobrancelhas diz para ele fazer uma aposta. Soleil sai animado e disposto a derrotar o líder Angel enquanto avança em direção a um deserto secreto, no covil do Bandit Angel. Havia uma festa bebendo e um dos guardas reclama por não estar se divertindo enquanto está de guarda. Leia espera o momento mais preciso, aproveitando o fato de que os guardas estão distraídos. Ele deve ter cuidado e também marcou o chefe para não perder o rastro dele. No entanto, ele teve que segui-los por 10 horas. Fazendo isso, ele fez anotações e analisou todo o território, descobrindo que eles têm círculos mágicos escondidos em várias áreas do território. E esses círculos não permitem que ele use um pergaminho para atacar. Então, ele quer aproveitar esse dia para cumprir a missão porque o chefe está lá nos dias em que eles saquearam uma vila. Então, ela decide esperar até que o chefe saia do prédio. Quando ele sai, Leia menciona que ela memorizou todos os seus movimentos habituais, então ele sabe que deve atirar e correr. Então, ele começa a fazê-lo. Então, Leia atira e os guardas exclamam que a sombra foi morta, então eles dão a ordem de potencializar as magias que impedem fugas, revelando a verdadeira aparência de Angel. Então, Léo fica surpreso ao vê-lo. Então, os bandidos começam a correr para procurar o atacante. Porém, Leia está fugindo do local e quando eles os alcançam, ele não tem escolha a não ser jogar uma bomba, irritando o verdadeiro Angel. Depois, Léo chega cansado na cidade e tem certeza que irão atrás dele. No entanto, ele tem alguns dias para completar a missão, lamentando não ter analisado a situação completa. Então, ele deve planejar algo, mas nesse momento, Angel chega na vila e manda que ela seja queimada, começando a aterrorizar e assassinar os aldeões. Então, Leia usa uma explosão de cobertura com a qual ela engana Angel, mas Leia fica na aldeia, muito com tanta raiva de suas ações que ela jura que o fará sofrer da mesma forma que o bandido procurou Leigh por 3 aldeias, destruindo-os no local. Mas como eles não o encontraram, Angel se pergunta como ele conseguiu fugir tão rápido. Ele decide levar um grupo para mover sua fortaleza e deixa outro para saquear a cidade. Uma vez que eles estavam nos cavalos, Angel, irritado, responde a uma pergunta estúpida feita por um de seus homens sobre a razão pela qual eles mudaram a fortaleza. É porque eles já sabem sua localização. Quando ele dá as ordens, um tiro estoura sua cabeça, e os homens dele ficam em alerta. Mas Léo os elimina sem dificuldade, completando a missão de eliminar Angel, embora com uma classificação baixa. Mas ela não se importa, pois era uma missão complexa. No entanto, embora a estratégia que ele fez seja aplaudida, ele é atingido difícil porque ele não conseguiu salvar os aldeões de 3 aldeias por não ter relatado mais. Então, é prometido que da próxima vez ele salvará todos, e os PJS incluídos. Quando ela chega sem sobrancelhas, ele diz a ela que ouviu falar de uma crise de uma noite santa. Então, Leia pede desculpas por ter a pessoa errada que causou a destruição de 3 aldeias. No entanto, a sobrancelha responde que as noites santas foram as que vieram se desculpar porque haviam fornecido informações erradas. E como era uma missão do reino, acrescenta que ele fez um bom trabalho e não fez nada de errado. Além disso, sua missão principal era matar Angel e parabenizá-lo por seu trabalho e nomeá-lo um atirador de elite. Então ele recebe muitas coisas, inclusive uma nova habilidade.
Quando estava prestes a se aposentar porque nenhuma sobrancelha não tinha outras missões do que a de Elizabeth, e ele ainda não se sentia pronto para fazer isso, ele pergunta sobre a criança dormindo e parecia que a testa ia dizer a ele, mas no final ele ficou em silêncio, o que deixou Leia um tanto desapontada, por ter passado seu status pontos aumentando sua destreza. Ela passa a ver sua nova habilidade que lhe dá maior alcance e melhora a pólvora, mas apenas por 1 minuto. Enquanto caminha, ele chega a uma parte onde o restaurante que irá coletar informações estava localizado, deixando todos os jogadores confusos. Então, Leia está animada porque em breve ele receberá muitas informações. No entanto, enquanto ele estava saindo, um homem encapuzado o marca e olha para ele com maldade. Leia tinha ido para as montanhas para treinar com sua nova habilidade para que ela pudesse estar pronta para satisfazer Elizabeth. É como nós, mas embora ela tenha um alcance maior, a velocidade de suas balas é baixa e ela não tem precisão, então ela fica um pouco chateada. Enquanto ele analisava a situação, o povo do sol nascente o encontrou. Então, quando Leia os notou, ela usou um pergaminho para fugir de lá. Então, eles continuam a usar os pergaminhos porque o marcaram. Então, ele deduz que foi marcado e começa a fugir do sol nascente que o persegue, usando um teleporte para a capital antes de pegá-lo. Já na capital, Leia, vendo-se encurralado e que os caras eram contra as regras, resolve ligar para o primo para passar um telegrama, e ele aconselha a ficar na capital, que suas noites sagradas irão protegê-lo se houver alguma coisa. Então, Leia pergunta o que ela faz para remover a marca, e Kai responde que entrar em contato com um mercador errante, mas que seria difícil. Kai pergunta se ela deveria ir e apoiá-lo, mas ele diz a ela que está bem no momento. Então, Kai exclama confuso, o que ele espera que eu faça? Leia confessa que vai eliminar os do sol nascente. Obviamente, Kai reage com raiva e avisa que pode ser uma péssima ideia. No entanto, Leia o convence. Então, Kai o aconselha a abrir uma nova guilda para que ele possa declarar guerra ao sol nascente e eliminá-los sem ser considerado um criminoso. Mas ele o avisa que se ele ficar apenas na capital, estará seguro. Então, ele deve ter cuidado. Mas Leia diz a ele que ele esqueceu algo importante, e que ele é um soldado realmente experiente e um franco-atirador de primeira linha, e ele vai provar a ele o que está ocorrendo. Uma celebração no ramo sul do sol nascente estava acontecendo, na qual vários de seus membros estavam sendo condecorados por suas conquistas durante a semana. Quando o chefe do quartel-general recebe informações de que uma guilda desconhecida declarou guerra a eles, o chefe pergunta o que eles sabem sobre a guilda. O informante expressa que não sabe nada e nem mesmo conhece alguém na guilda, mas comenta que o nome da guilda é o Bandido do Pôr do Sol, um nome que causa diversão para o chefe. O informante se chama Leia. O chefe aplaude o nome da guilda, mas lembra do nome de Leia. Enquanto a cerimônia de abertura do restaurante de informações estava ocorrendo na capital, os jogadores normais não podiam entrar. No entanto, Leia, disfarçada, entra no restaurante, deixando muitos jogadores confusos, que a confundem com um NPC. Uma vez dentro, Leia fica aliviada por não encontrar ninguém do sol nascente e se pergunta o que pode conseguir para essa missão. Ela conhece a irmã do gigante cozinheiro, que a saúda com alegria e a parabeniza pelo sucesso da inauguração. Mas ela também dá crédito a ele, porque graças à ajuda dele foi possível. Sem mais delongas, Leia gentilmente pede informações, como se sente em dívida, ele concorda. Então, os dois vão para um quarto privado, surpreendentemente luxuoso, que Leia considerou que pareceria um quarto malévolo. Uma vez que se sentam, Leia percebe que há mais pessoas na sala e admira o trabalho de Jace. Então, ela pergunta a ele que informações ele deseja, mas é claro que ele deve perguntar algo que não seja tão abstrato. Leia sabe que não pode perguntar como derrotar a Guilda do Sol Nascente, então faz uma pergunta que é censurada por algum motivo. Mas isso impressiona apenas o que ele responde, e essa resposta também é censurada. Surpreendentemente, quem esperava uma resposta simples e não um plano completo, deixa. Então ela o convida para ir à cerimônia enquanto estiver no ramo do Sol Nascente, onde estavam tramando um plano para erradicar Leia usando sua força máxima. No entanto, entra um cara que diz ao chefe que alguns dos FMS foram emboscados, causando um choque no cara que persegue Leia e o chefe.
O chefe pergunta quem foi, mas o homem só responde que não sabe, mas que está um caos lá fora. Então o chefe tem suspeitas de que é Leia e ordena que aproveitem a oportunidade para pegá-lo e trazê-lo até ele. Os homens pegam suas armas e se protegem para ver como encontram o agressor. O cara da cerveja está preocupado porque não sabe onde ele estará, embora saiba que se eles não podem se esconder, ele não deveria ter coberto nenhum deles. Sugere ficar dentro do prédio, mas outro responde que não é conveniente porque não sabe o número dele. No entanto, o outro cara ignora e foge, recebendo uma bala fulminante, deixando os jogadores perplexos porque não sabem o que está acontecendo. O cara da barba está com medo porque não é mágica à distância. Então ele especula que pode ser um jogador diferente de Leia, mas se fosse apenas ele estava usando camuflagem para ir despercebido. Mas o cara se pergunta se está sendo atacado por uma pessoa. E aí vem o chefe do galho que para a bala de Leia com seu escudo, sendo aplaudido por todos. Então o cara da barba confirma que é Leia. Ele ordena que se cubram e entrem no prédio, porque o inimigo está por perto, fechando a porta com tábuas. Então o barbudo olha pela janela e vê fumaça saindo da mata e fica surpreso por terem atirado contra eles de tão longe. Leia se acalma ao ver que eles reagiram rapidamente a ela, mas ele levou 10 naquele ato. Então ele se propõe a esperar por eles tanto quanto necessário, além de agradecer todas as informações fornecidas por Jus que lhe deram. Enquanto isso, na filial, o chefe fica com medo de saber que lhe tem informações, e os homens sugerem que ele informou a Sede, senão eles vão morrer lá. Mas o chefe ambicioso manda ficar calmo porque ele está sozinho e possivelmente tem muito dinheiro, encorajando-os acreditando que eles podem derrotá-lo quando ele ficar sem suprimentos. No entanto, quando o barbudo quer informar algo ao chefe, ele o silencia e ele entende que usará todos os seus homens como isca para escapar. Mas Leia não fica parada e começa a eliminar os líderes e sublíderes dos outros ramos naquele mesmo dia. Um tipo de vídeo de alguns jogadores do Sol Nascente mostrando como foram eliminados por Leia é analisado pelo líder da guilda e pelos chefes das filiais. Embora o líder tenha reagido com raiva, ele culpa o chefe da filial Sul por iniciar toda a situação que levou sua guilda a perder 43% de sua renda. Mas sua filial não está sofrendo perdas, então ele pede explicações. O suado chefe sulista se pergunta por que Leia não os atacou novamente desde aquele dia, e o líder da guilda dá a ele uma semana para entregar o cadáver de Leia em uma captura. Ele diz que buscará informações com eles. Enquanto Leia estava se perguntando por que não encontrou mais membros do Sol Nascente, pois supõe que eles devem estar muito zangados, ninguém a perseguiu. Mas ela sente que há alguém por perto e atira nele. No entanto, tudo resultou em uma armadilha para ela revelar sua posição, e alguns homens saem das árvores, fazendo com que Leia fugisse. Um grupo de jogadores viu a perseguição à distância e se perguntou o que estava acontecendo. Todos são introduzidos na floresta escura, então o cara de barba envia uma chamada para enviar seus melhores homens para a sua posição, para que toda a ordem dos líderes do FM, que são cerca de 531, estejam reunidos. A barba explica o plano e começa um cerco para aniquilar Leia. Ele está animado que finalmente terá a oportunidade de se vingar. Ele estava em uma árvore analisando tudo, sentindo o desafio de vencer 530 pessoas, mas não desiste e recarrega sua arma. Ele exclama para o barbudo que está na hora de se divertir. E vamos ver o que acontece no próximo vídeo. Aperte o botão de curtir e se inscreva se gostar, e se quiser a próxima parte, escreva nos comentários a frase ODK Donkey Kong. Obrigado por assistir.